Fala galera, tudo beleza? Chegamos à metade das dicas e na dica número 5 eu vou falar de um item da função quadrática muito importante e fundamental que a gente saiba, tá bom? Então o que eu vou falar nessa dica 5? Eu vou falar dos pontos máximo e mínimo de uma função quadrática. Então é fundamental que quando a gente trabalha com uma função quadrática, ou uma função do segundo grau, né pessoal? Uma função do segundo grau, a gente conheça, a gente saiba trabalhar com um ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá legal? Então, aonde que vai ser esse ponto máximo e esse ponto mínimo de uma função do segundo grau, de uma função quadrática? Então, pessoal, toda vez que você tiver uma função quadrática, é possível a gente ter ou o máximo ou o mínimo dessa função. Tá legal? E aonde é que a gente vai encontrar esse ponto máximo ou esse ponto mínimo? Ou é máximo ou é mínimo, tá bom, pessoal? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou é máximo ou é ponto mínimo. Tá? E aonde é que a gente vai encontrar esse ponto máximo ou esse ponto mínimo de uma função quadrática? A gente vai encontrar no vértice. A gente vai encontrar no vértice da parábola. Tá? No vértice dessa parábola, do gráfico da função do segundo grau. Tá bom? Então, vamos comigo aqui para a gente poder explicar direitinho para vocês ponto máximo e ponto mínimo da função quadrática. A partir do momento que a gente tem uma função quadrática, temos que ter o conhecimento de que o seu gráfico é uma parábola. Tá? Bom, por que eu preciso ter esse conhecimento? Porque eu vou descobrir se vai ter ponto máximo ou ponto mínimo. Tá bom? Então, aonde é que a gente vai encontrar essa informação? É de acordo com o gráfico. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente encontra esse ponto máximo ou ponto mínimo e como descobre esse valor. Eu já falei para vocês que é no vértice. Então vamos lá. Então a partir do momento que a gente tem uma função quadrática, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, com a abertura voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Professor Walter, como que eu descubro isso? De acordo com o A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Esse A aqui, ó. Se esse A ele for negativo, menor que zero, a concavidade é para baixo. Concavidade, isso aqui, né? Ó, concavidade para cima. A concavidade para baixo. Por que eu preciso saber disso? Porque o ponto máximo ou o ponto mínimo vai ser no vértice. E o que é o vértice de uma parábola? O vértice é onde a parábola inverte o sentido. Então o vértice é aqui, ó. É onde a parábola inverte o sentido. Esse daqui é o vértice. Esse é o vértice. É onde a parábola inverte o sentido. Então aqui, ó, é o vértice. É onde a parábola inverte o sentido. Então, pessoal, vejam bem. Se esse A ele for positivo, esse vértice ele é ponto mínimo. Porque não tem nenhum valor abaixo dele. Aqui é o mínimo, ó. A parábola vem até esse ponto e volta. Ou seja, esse ponto é ponto mínimo. E se a concavidade for para baixo,
esse vértice, ele é ponto máximo. Legal? Então vamos dar só uma retomada. Se esse A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Portanto, o vértice é ponto mínimo. Agora, se esse A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, esse vértice é ponto máximo. Tá bom? E agora, como é que eu faço para calcular esse ponto mínimo ou ponto máximo? Pessoal, esse, como é um ponto, ele vai ter um x. E a gente vai chamar ele de x do vértice. Tá bom? Aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai ter um x do vértice. Tá? Então, esse ponto, ele tem um x. Ele é um ponto, então ele tem um x e tem um y. Né? Então, o ponto mínimo ou ponto máximo, a gente vai chamar de vértice. Tá? E como é que eu vou fazer para calcular esse ponto? Bom, para calcular esse ponto, eu vou usar a seguinte fórmula. Menos b dividido por 2a. Menos b dividido por 2a. É assim que a gente vai fazer para encontrar o x do ponto mínimo ou o x do ponto máximo. E aí alguém me pergunta, e o y, professor? O y a gente substitui na função. É um jeito mais simples, tá bom? O y do vértice tem uma fórmula também. Mas essa dica eu vou dar para vocês. Eu prefiro 1000 vezes descobrir o x do vértice e depois calcular o y do vértice na função. Tá bom? Então, essa é a fórmula que eu uso para encontrar o x do vértice. Quem é o x do vértice? É o x do ponto mínimo ou o x do ponto máximo, dependendo de qual função for. Legal? Vou fazer exemplos para a gente utilizar o que eu acabei de falar aqui com vocês. Galera, acompanhe aqui comigo a aplicação desse ponto máximo ou ponto mínimo, né? De acordo com a situação, tá bom? Então, pessoal, isso aqui, ó, é uma função de uma trajetória de uma bola, tá? É a trajetória de uma bola. Então, a trajetória de uma bola é essa função. H é em metros, é a altura, H é em metros, e T é o segundo. Então é o tempo que essa bola leva. Então ela é chutada, ela vai, sobe numa determinada altura e volta. Então o professor acabou de falar, né? Se você chuta uma bola, então ela sobe e depois desce. Então, ou seja, tem o quê? Tem ponto máximo, né? Você chuta uma bola, essa bola é lançada, ela chega numa determinada altura e volta. Né? Isso é demonstrado pela função. Ó, menos t ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Então, menos. Então, o valor na frente do x ao quadrado, que nesse caso é representado pelo t, é negativo, né? Ó, o valor de a é negativo. Então, menos significa que a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, tem ponto máximo, né? Porque a parábola é isso aqui, ó. Você chutou a bola, então ela sobe e depois ela desce. Beleza? Então tem ponto máximo. Vamos ver o que a gente quer saber? Qual é o instante que a bola atinge a altura máxima? Qual é o instante? Instante é t. Instante é t. O t, pessoal, é o papel do x, né? O t aqui, ele faz o papel do x, né? Então, no caso, ele quer um instante em que a bola atinge a altura máxima. Então, aonde é isso? É no vértice. Então,
Se a gente descobrir o x do vértice na A, então a gente descobrindo o x do vértice, que é menos b dividido por 2 vezes a gente consegue descobrir o instante que a bola atinge a altura máxima. Tá? Então vamos calcular isso. Então o x do vértice é menos o valor de b, é 6, dividido por 2 vezes a. A, quando não aparece, né, é 1. Só que é menos, então menos 1. Então nós temos aqui, ó, o x do vértice vai ser menos 6 dividido por 2 vezes menos 1 é menos 2. E aí, dividindo menos 6 dividido por menos 2, menos com menos é mais. 6 dividido por 2 é 3. Então, 3 segundos. Então, eu chutei a bola, depois de 3 segundos ela chegou no ponto máximo. Entenderam? E agora, vamos descobrir qual é essa altura. Então, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, como que é dica? É dica. Tem uma fórmula, mas se eu sei calcular o x do vértice, o x do ponto máximo nesse caso, eu utilizo a função para calcular a altura. Agora eu quero a altura máxima, então eu quero o h. Então, esse h máximo, o x é 3. Então eu pego aqui, ó, eu pego a função e faço isso aqui, ó. Vamos lá. B, né, vai ser a altura, vai ser igual a menos t ao quadrado mais 6t. Então vamos substituir aqui, ó, no lugar do t, né, eu vou colocar o 3, porque demora 3 segundos para a gente chegar na altura máxima. Então a altura máxima é quando t for igual a 3. Então eu coloco aqui, ó, 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Portanto, h vai ser igual a menos 3 ao quadrado é 9, mais 18. Menos 9 mais 18 vai dar 9 metros. Então vamos entender o que o professor fez aqui. Eu queria o tempo que a bola demora para chegar no ponto máximo e qual é essa altura. Então, o tempo é o que faz o papel do x. Então, se eu descobrir o x do vértice, como é que eu faço para descobrir o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Então, eu descobri o tempo máximo. Perdão, o tempo na qual a bola atinge a altura máxima. Então, ela demora 3 segundos para chegar nesse ponto máximo. Qual é essa altura? Na função, no lugar do t, eu coloquei 3. Fiz a substituição 9 metros. Ou seja, então, ela demora 3 segundos para atingir a temperatura, a altura de 9 metros. Beleza? Vou fazer mais um para reforçar e fixar essa ideia de ponto máximo e de ponto mínimo. Para fechar a dica 5, então, pessoal, vem comigo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, C é x ao quadrado menos 80x mais 3.000. C é o custo e x são as unidades produzidas. Tá bom? Então, C é o custo e x são as unidades produzidas. Então, aqui a gente tem uma fábrica, né? A produção de uma produção de alguma peça, por exemplo, né? Então, eu quero saber aqui na A qual é a quantidade para que o custo seja mínimo. Por que a pergunta é ser mínimo? Porque, ó, a equação, ó,
do segundo grau, a equação não, perdão, a função do segundo grau, o A é positivo, então a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então se a concavidade é voltada para cima, ela tem o quê? Ela tem valor mínimo. Tá bom? Então por isso que a quantidade x para que o custo seja mínimo. Porque a função, a concavidade é para cima. Então se a concavidade é para cima, ela tem custo mínimo. Né? O vértice é o mínimo. Então, pessoal, ele quer o x. Então ele quer o x. Então na A eu quero o x do vértice. Mínimo ou máximo, a gente calcula o x do vértice. Nesse caso, como é mínimo, então o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Tá? Então vamos lá? Então aqui eu tenho assim, ó, x do vértice vai ser igual menos b. O b está aqui, ó. B. Menos 80. Então vai ficar menos 80 dividido por 2 vezes a. A está na frente de x ao quadrado. Então vale 1. Então x do vértice vai ser menos com menos é mais. Então aqui vai ficar 80 dividido por 2 vai ser igual a 40 unidades. Porque x são as unidades produzidas. Então, ou seja, se essa fábrica produzir 40 unidades, o seu custo vai ser mínimo. Isso se chama otimização, pessoal. Então, se ela produzir 40 unidades, ela vai ter um custo mínimo. Certo? Então, isso se chama otimização. Legal? Então, como que eu faço para descobrir esse custo mínimo? Uso o x do vértice. Porque o ponto mínimo é o vértice de uma parábola, é o vértice de uma função do segundo grau. Tá bom? O ponto mínimo é o vértice de uma função quadrática. Tá legal? Então, se esse daqui é a quantidade para que o custo seja mínimo, na B ele pergunta qual é esse valor mínimo? Qual é esse custo mínimo? Então, se são 40 unidades, eu vou no lugar do x, eu vou colocar 40. Então, nós teremos isso aqui, ó. Então, vamos lá. O custo é x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Essa é a expressão que representa o custo. Como o x mínimo é 40 unidades, então nós teremos isso aqui, ó. 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. Calculando isso, nós vamos ter 40 ao quadrado é 1.600 menos 80 vezes 40 vai dar 3.200 mais 3.000. Portanto, C vai ser 1.600 com mais 3.000, 4.600. 4.600 tira 3.200, nós teremos 1.400 reais. E aí, pessoal? Vamos entender o que o professor fez aqui? Eu queria... O custo é uma função quadrática. Então tem valor máximo ou mínimo. Nesse caso é valor mínimo. Por quê? Porque o A é positivo. Então concavidade para cima tem ponto mínimo. Tá? Ele pergunta qual vai ser a quantidade x para que esse custo seja mínimo. Então x mínimo. O x mínimo é o x do vértice. Como que eu faço para calcular o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Tenho que saber isso? Sim, é uma habilidade que eu preciso ter.
Tá? É uma habilidade específica da matemática, que é o mínimo ou o máximo de uma função quadrática. Legal? Então calculei o x mínimo. Então qual foi o x mínimo? 40 unidades. Então 40 unidades, eu produzindo 40 unidades, eu vou ter o custo mínimo. E na B ele pergunta qual vai ser esse custo mínimo. Se o custo tem a expressão, se a expressão representa o custo, e eu sei quantas peças eu tenho que produzir para que esse custo seja mínimo, então eu vou lá na minha expressão e no lugar do x eu coloco 40. Por quê? Porque essa é a quantidade que eu preciso produzir para que o meu custo seja mínimo. Fazendo os cálculos, eu chego à conclusão de que o meu custo mínimo, nesse caso, é de R$ 1.400. Beleza, pessoal? Dica 5, fechou? Desejo para vocês bons estudos e até a próxima dica, a dica 6, hein?